Olá, professores, tudo bem? Aqui é a professora Maeli, do Baú do Conhecimento. Hoje vamos estudar a Lei 8.112 de 1990, que vai dispor aí sobre o regime dos servidores públicos da União. Essa lei ela é super cobrada em vários concursos, principalmente em níveis federais. Ela está aí nos conhecimentos gerais do Concurso Nacional Unificado e também será cobrada aí para quem vai fazer o concurso da UFPR agora em 2024, também é uma das legislações cobradas, tá? Lembrando que o Enem dos concursos, né, ele foi prorrogado a data da prova, era para acontecer inclusive hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, e provavelmente ele vai ocorrer aí no segundo semestre, por conta da tragédia que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul. Então, a gente ganha aí um tempo maior para estudar. E aí eu trago aqui um resumo da Lei 8.112 de 90, para você que está se preparando tanto para o concurso nacional unificado, quanto aí para o concurso da UFPR ou outros concursos que cobram esta lei. Então, vamos lá. Antes da gente começar a ler, eu só quero mostrar um grupo de estudos que eu estou montando. Se você tiver interesse, você vai prestar aí o concurso para a UFPR. Deixa eu mostrar aqui. Já organizei a sala de aula. O foco é pedagogo, tá? O cargo de pedagogo. Mas a legislação que eu vou trabalhar, ela é comum para todos os cargos. Então, se você tiver interesse, quiser entrar no grupo, independente se você vai fazer para pedagogo ou outra função, aqui eu já separei material de estudos para todos os conhecimentos específicos do cargo de pedagogo e a legislação também. Toda a legislação, né? Inclusive hoje a gente vai trabalhar uma dessas legislações que serão cobradas aí em todos os cargos. Nós teremos aulas ao vivo, toda segunda e quarta, começando aí amanhã, dia 6 de maio, às 15 horas, aulas ao vivo, para estudar todo o conteúdo para pedagogo. E como eu disse, legislação é comum para todos os cargos. Então, se você quiser participar aqui comigo, né, vou deixar o link deste grupo de estudos na descrição. Mas vamos direto ao assunto, que é a Lei 8.112 de 90. Então, de que trata essa lei? Essa lei é um manual, um guia para quem é servidor ou prestará concurso público, né? Porque ela vai tratar do quê? Dos direitos e deveres enquanto atribuem funções de um funcionário público em exercício do seu cargo. Ela é constituída por 9 títulos e ela dá ênfase na relação do servidor com o Estado e com as pessoas de atividades específicas da área. O título 7, que se tratava da contratação temporária de interesse público, foi revogado em virtude de novas leis. O artigo 3º da Constituição Federal, ela vai versar sobre o compromisso do servidor com cargo público na área em que atua, firmando a sua conexão com os serviços do Estado. Inclusive, eu já estudei a lei por completo, né? Aqui eu vou trazer um resumo. Ela cita muito aí a Constituição, né? Ao longo de toda a apresentação da lei, ela vai trazendo aí a Constituição. E aí, algumas questões importantes que eu já digo aí para vocês irem anotando, eu já tenho tudo anotadinho aqui no meu caderno. Ela traz o conceito aí, por exemplo, de servidor. O que é um servidor público? É uma pessoa legalmente investida em cargo público. Então, você já pode anotar aí a primeira dica, né, do conceito de servidor. Pessoa legalmente investida em cargo público. Esse é o conceito de servidor. E o que é um cargo público? Também anotei no meu resumo aqui e ele vai trazer aqui para a gente. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Então, se eu sei que um servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público, o cargo público ele vai ser esse conjunto de atribuições e responsabilidades que o servidor terá que executar a partir do momento que ele entra aí, né, na função pública, né, que ele é nomeado. Então, vamos lá, o cargo público. No artigo 2 da Lei 8.112 de 90, a Constituição Federal identifica que o servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público, que é que eu estava falando aqui do conceito de servidor. Os cargos ocupados pelos servidores públicos, segundo o título 2,
Passam por regras como as formas de provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Dessa maneira, de acordo com a Constituição Federal, o provimento de um servidor público ocorre quando o cargo público é ocupado, cumprindo os requisitos estabelecidos no artigo 5º da lei. Tem que ter, então, para ser um servidor público, isso aqui também é importante a gente anotar, eu também anotei aqui no meu resumo. Para ser um servidor público, tem que ter nacionalidade brasileira, gozar aí dos direitos públicos, ter a sua quitação com as obrigações militares e eleitorais, né, em dia, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Aqui, né, eu estou tratando especificamente de cargos de nível superior, né, que são os cargos aí do CNU, do bloco 1 ao 7, o bloco 8 é nível técnico, igualmente aí para o FPR também, né, tem nível técnico, então, nível médio, né, e aí vale também, para você concorrer àquele cargo, você tem que ter a escolaridade aí exigida pelo cargo. A idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental, tá? Isso também está lá previsto na Lei 8.112. Por isso que eles sempre fazem exame psicológico, né, com os servidores, o exame médico, né, porque você tem que estar fisicamente, mentalmente apto para assumir aquela função. Além disso, a Constituição Federal de 88 reserva o direito para pessoas com deficiência no artigo 37. A lei reservará o percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Desse modo, o artigo 5º da referida lei diz o seguinte: para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Isso que é muito importante anotar. São números, né, que muitas vezes eles acabam cobrando aí, né? Qual é o número previsto, né, a quantidade prevista, quantidade, né, para oferecer vagas em concurso público para pessoas com deficiência. Então, o número aí é 20%. Provimento. O que é provimento? A Lei 8.112 ainda prevê as formas de provimento em cargo público, ou seja, um ato administrativo que descreve a vontade da administração pública para preencher um cargo público por um agente. Existem várias formas de provimento na lei, e algumas delas são as formas de nomeação. No artigo 9º e 10º da Constituição, as formas de nomeação acontecem da seguinte forma: ou por um cargo isolado, o cargo depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecendo à ordem de classificação e o prazo de validade, ou por um cargo comissionado. Para ocupar-se de um cargo comissionado, basta a contratação, não precisando de um concurso público para ser efetivado. Lembrando que o cargo comissionado, daí ele tem um prazo aí, né? O servidor ele não vai se tornar aí um servidor de carreira, né? Ele é um cargo de comissão, ele pode ser exonerado aí a qualquer momento. O cargo de concurso também pode passar pela exoneração, mas aí tem uma série ali de questões que vão acontecer, né? Inclusive investigação, tudo mais, né? Vai todo um protocolo aí para que o servidor seja exonerado, né? Então, o servidor de carreira, ele tem uma previsão aí de trabalho, né, muito maior do que um servidor comissionado, tá? O concurso público. O artigo 11 e 12 da Constituição Federal e pertencentes à seção 2 da lei dispõe dos seguintes regulamentos: o concurso poderá ser de provas ou provas e títulos, contendo 2 etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do plano de carreira, além da taxa fixa prevista no edital para inscrição do candidato, quando tiver custeio e conter hipóteses de isenção expressamente previstas. O concurso público terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez no mesmo período.
Então, o concurso público pode ter até 4 anos, né, para que a instituição convoque aí o candidato, podendo ser prorrogado. Se a instituição decidir pela não prorrogação, né, daí é vontade lá do órgão público, né? Ainda o prazo deverá ser fixado no edital e no Diário Oficial da União, assim como ser publicado em jornais de grande circulação. Então, esse prazo, né, que pode ser prorrogado, ele tem que ser comunicado aí. Não será aceito abrir um novo concurso enquanto houver candidato aprovado no certame anterior com o prazo de validade não expirado. Então, se lá no edital, né, já foi publicado que esse concurso ele vai ter validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, então dentro desses 4 anos não pode haver aí outro concurso público, tá? Posse e exercício. De acordo com o artigo 13 da Constituição, a posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverá conter atribuições, deveres, responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos do ofício previstos na lei. Nesse sentido, a posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento, poderá dar-se mediante procuração específica, só haverá posses nos casos de provimento do cargo por nomeação, será tornado sem efeito ato se não for realizado no prazo previsto, dependerá né, de prévia inspeção médica oficial, e o prazo de 15 dias para o servidor entrar em exercício, contando com a data de posse, e os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos. Então, aqui alguns dados importantes sobre a questão da posse e do exercício. Principalmente essas datas aqui, né? Prazo de 15 dias para o servidor entrar em exercício, contado o dia da posse. Então, ele tomou posse lá, sei lá, no dia 15, né? E aí ele tem 15 dias para entrar em exercício, tá? Geralmente, né, por exemplo, eu tomei posse do meu cargo na Prefeitura de Curitiba no passado, num dia, e no outro dia eu já entrei em exercício, né? Até porque eu já morava no município, já estava preparada, né? Às vezes tem gente que vem de outro lugar ou está cumprindo, sei lá, um aviso prévio numa outra instituição particular, né? E aí ele tem esses 15 dias aí para ele entrar em exercício, tá? Está previsto em lei. Aqui, com relação à estabilidade e efetividade da lei. Os artigos 21 e 22 da Constituição garantem que o servidor habilitado em concurso público adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de exercício. Além disso, o servidor só perderá o cargo com sentença judicial transitada em julgado, isso que eu estava falando anteriormente, ou por processo administrativo, no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Então, para o servidor ser exonerado, para ele perder a sua estabilidade, né? Então, ele só perderá o cargo com sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo, onde vai ocorrer aí, né? Ele tem o direito à sua ampla defesa. Tá? Então, não é tão simples assim para acontecer a exoneração. Né? Então, tem que ter um fato aí comprovado, né? Vai ser instituída aí uma sindicância, né? Onde vão investigar, então vai ocorrer todo o processo administrativo, tá? Dos direitos e vantagens do servidor público. O título 3º da lei dispõe sobre os direitos e vantagens que o servidor público adquire ao ocupar o cargo e exercer a função. Dentre eles, né, estão os artigos 40, que vai dizer que vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado na lei. Remuneração, lá no artigo 41, vai dizer que é o vencimento do cargo efetivo acrescido de vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Eu até anotei aqui sobre isso, né? Então, o vencimento é a retribuição e a remuneração, o vencimento do cargo efetivo. Aí, por exemplo, ele pode ter um adicional por tempo de serviço extraordinário, né? Com um acréscimo de 50% à hora normal de trabalho, sendo que ele vai ter um limite de 2 horas por jornada. Então,
ele trabalhando, por exemplo, a hora extra, né? No caso, ele só pode exercer 2 horas extras por jornada por dia, né? E vai receber aí um acréscimo de 50% a hora normal de trabalho, tá? Então, gente, só para deixar bem claro essa parte aí do vencimento e da remuneração. Então, o vencimento é o valor mínimo, por exemplo, é aquele valor que está lá no edital, né? Então, o vencimento básico daquela função é de, sei lá, 4.550. E aí, a remuneração, ela vai ser o vencimento mais as vantagens, por exemplo. Aí isso vai estar descrito lá no plano de carreira, né? Se você tiver pós-graduação, vai aumentar, sei lá, 15%. Se você tiver mestrado, aumenta 50%. Se você tiver doutorado. Então, essas são as vantagens que vão se somar ao seu vencimento, né? E vai gerar a sua remuneração. Às vezes acresce tempo de serviço, né? Então, só para a gente entender a diferença entre vencimento e remuneração, ok? Indenizações. Segundo o artigo 51 da Constituição, os valores das indenizações serão definidas de acordo com o regulamento, e são elas: ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio moradia. Já gratificações, de acordo com o artigo 61, serão definidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. Então, que são essas vantagens que vão se somar lá ao nosso vencimento, né? Então, por exemplo, retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Então, isso é uma vantagem, uma gratificação que vai se somar ao seu vencimento. A gratificação natalina, que é o nosso querido lá, 13º. Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Adicional pela prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, adicional de férias, que é 1/3, né, que a gente recebe. Outros relativos ao local de trabalho, gratificação por encargo de curso ou concurso, e o próprio hora extra, como eu estava falando ali anteriormente, né, que é o serviço extraordinário. Quais são os deveres do servidor? Então, no artigo 116 estão previstos também os deveres do servidor público, além de proibições explícitas aos servidores no exercício de suas funções. Então, ao todo, são 24 itens. Vamos dar um print aí para a gente estudar e depois anotar. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, gente, eu tenho os meus caderninhos aqui, né? Que eu vou estudando a lei antes de gravar aqui, vou anotando tudo que eu acho importante. E aí, assim, eu oriento que vocês façam também, tá? Ter o seu caderno e ir anotando. Então, primeiro, exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal às instituições que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens de superiores, atender ao público com rapidez, sem morosidade, né? Então, a gente tem que ser ágil ali no exercício da nossa função, levar as irregularidades que se tem ciência ao seu superior, caso houver suspeita confirmada. Então, se você vê que alguma coisa tá estranha ali está acontecendo, é seu dever, né, comunicar ao superior. Guardar sigilo sobre o assunto da repartição, ser assíduo e pontual ao serviço, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ausentar-se do serviço durante o expediente sem autorização, então não pode, né? Recusar fé a documentos públicos, opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço, promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, manter sob chefia imediata no cargo cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil, então não pode, né? Aliciar subordinados para filiarem-se à associação sindical ou partido político, receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, extremamente proibido, proceder de forma desidiosa, praticar usura sob qualquer de suas formas, recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado,
aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro, exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o seu cargo ou horário de trabalho, cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações emergenciais e transitórias. Quais são as responsabilidades aí, civil, penal e administrativa da lei? O não cumprimento dos deveres e das proibições implica na resposta legal do servidor sobre as irregularidades cometidas, e o servidor responderá civilmente, segundo a Constituição, quando decorrer de ato omissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros, e penalmente quando praticar crimes e contravenções imputadas ao servidor. As penalidades disciplinares. Então, o servidor ele vai ser sujeito aí, né, a receber uma advertência, uma suspensão, uma demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão, destituição de função comissionada. O servidor ainda passa por 3 fases de punibilidade. A primeira fase inicia com o afastamento do servidor de suas funções. A segunda, forma-se uma comissão para determinar as causas do ato, com produção de provas e relatório passado a julgamento. E a terceira é a revisão do processo, que pode resultar em exoneração do cargo ou a sua inocência, tá? Então, isso aqui também acho que é importante a gente estar anotando as fases aí, né, da punibilidade. A seguridade social ao servidor. Por último, e não menos importante, o título 6 da lei, né, 8.112, garante ao servidor o desfrute de mais benefícios através do plano de seguridade social para si e para a família dependente do servidor. Então, quais são aí os benefícios, né? Aposentadoria, auxílio natalidade, salário família, licença para tratamento de saúde, licença gestante, adotante e licença paternidade, licença por acidente em serviço, assistência à saúde, garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias, pensão vitalícia e temporária à família, auxílio funeral, auxílio reclusão e assistência à saúde. Então, aqui, né, esses são, para nós concurseiros aí, né, os principais tópicos abordados na Lei 8.112, que deverá estar na ponta da língua para enfrentar o processo de concursos, mas também vale a pena, né, valerá a pena, como bem observado neste artigo. Então, aqui é um resumo da Lei 8.112, e eu queria passar para vocês mais alguns dados que não estão aqui neste resumo, mas que eu anotei aqui nos meus estudos e que eu acho que é importante a gente ter isso na ponta da língua também, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar meu caderno aqui para compartilhar com vocês. Então, quando um servidor ele é readaptado, tá? Quando ele apresenta uma limitação física ou mental. Então, para ser readaptado, tem que apresentar uma limitação física ou mental. O que significa reversão? É o retorno do aposentado ao seu cargo público, tá? Aproveitamento. Então, o aproveitamento ele é obrigatório em cargo de atribuições compatíveis, né, com aquela função. Reintegração é quando é reinvestida um cargo que anteriormente estava ocupado. Por exemplo, ele mudou ali de cargo, aí ele vai reintegrar, né? Ele vai voltar para o seu cargo de origem. Vou dar um exemplo aí, né? Uma professora, que é o meu caso. Então, ela foi assumir lá um cargo de direção. E aí, com o tempo, sei lá, ou ela foi exonerada daquele cargo. Então, ela vai reinvestir, né? Ou reconduzir, aí também é o retorno do cargo anteriormente ocupado. Ela é reconduzida ao seu cargo anterior, volta a ser diretora, tá? O que é a vacância? É a vaga, né? Até eu tinha anotado aqui no meu outro caderno que eu estava estudando. Isso, vacância é um cargo vago. O cargo público ele está desocupado. E aí, quando que acontece a vacância? Quando existe uma exoneração, uma demissão, uma promoção, uma readaptação, uma aposentadoria,
uma posse em outro cargo ou falecimento. Aí abre aquela vaga e aí pode ser chamado outro servidor no lugar. Então, às vezes você está esperando ali ser chamado no concurso, tem que esperar essa vacância, abrir essa vaga para você ser chamado, tá? Remoção, o que é? É o deslocamento do servidor no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Redistribuição, deslocamento de cargo efetivo para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Deixa eu ver o que mais de importante que eu anotei aqui. Penalidades a gente já falou. O plano de seguridade social, então é a cobertura, que foi o último tópico ali que a gente viu, né? Cobertura aos riscos que estão sujeitos o servidor e a família, né? Então, meios de subsistência em doença, invalidez, velhice, acidente de serviço, inatividade, falecimento e reclusão, o auxílio maternidade, adoção e paternidade, auxílio à saúde, né? Assistência à saúde. Acho que é isso, gente. Eu li a lei por completo, foram esses tópicos que eu considerei mais importantes e que, fazendo também simulados, eu vi que são os tópicos aí que mais são cobrados, né? E esse resumo trouxe também aí alguns pontos importantes, foi fazendo referência ali à Constituição. Então, acho que vale a pena aí a gente estar estudando. Se você quiser estudar comigo os outros tópicos aí do concurso para pedagogo da UFPR, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, tá? E entrar em contato. Para o CNU, eu tenho um grupo de WhatsApp aberto aí que a gente troca bastante material e informação sobre o concurso. Como ele foi prorrogado, essa lei também é cobrada lá no CNU. Então, se você quiser entrar, vou deixar o link aqui do grupo aberto para você entrar e estudar conosco aí até sair a nova data do concurso nacional unificado, certo? Então, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal para acompanhar os nossos próximos conteúdos e vem participar comigo dos grupos de estudos. Um abraço, deixe seus comentários aqui ou dúvidas, né, para a gente continuar produzindo conteúdo que seja do seu interesse. Então, um abraço e até a próxima.